Oi pessoal, beleza? Eu andei vendo uns vídeos aí do Clarion, do Omaro, do Merlin e do Humberto do Sai da Matrix, pro qual eu já fiz um vídeo, sobre a perseguição ao Lula, ou a suposta perseguição ao Lula. E eu queria comentar sobre esse assunto o seguinte: perseguição ao Lula. Organizei aqui alguns tópicos. Muita gente fala que o pessoal que está reclamando que o Lula está sendo perseguido é fanático. Só que, gente, é o seguinte: reclamar da perseguição ao Lula não se trata de fanatismo, mas sim defender a legalidade. O Lula foi conduzido coercitivamente sobre uma circunstância completamente ilegal. Não se pode conduzir coercitivamente uma pessoa sem que ela antes tenha negado comparecer, né, ao depoimento, ao interrogatório, de forma voluntária. Então, gente, eu vou aproveitar para postar aqui o comentário do ministro Marco Aurélio Mello, ministro do STF, sobre a legalidade dessa condução coercitiva do Lula. E lembrando que não é válido você infringir a lei, você passar por cima da lei só para prender aquele suposto bandido do partido que você não gosta. Não importa se esse bandido, suposto bandido, for do PSDB, do PT, do PP, do PMDB ou de qualquer outro partido. Para você prender um político, você tem que ter um devido processo legal à luz da lei, seguindo os procedimentos legais, né, do processo penal, do Código Processual Penal e da Constituição Federal. Então, com a palavra, o ministro Marco Aurélio Mello. Olha, não se avança culturalmente tocando o procedimento de cambulhada. Não se avança fixando um critério de plantão para uma determinada situação jurídica. No judiciário, a nossa atuação é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada ao direito posto. O Instituto da Condução Coercitiva é um instituto previsto em nossa legislação? A resposta é positiva, mas ele pressupõe, para ser acionado, que alguém intimado não compareça, não atenda ao chamamento judicial. E isso não ocorreu em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais sério é que tudo se deu em relação a uma pessoa que 2 vezes foi eleita pelo povo. O que ocorrerá com um cidadão comum? O que nós poderemos ter amanhã ou depois quanto a este ou aquele acusado? Paga-se um preço, e é um preço módico, por se viver em um Estado de Direito. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. Somente assim é que nós teremos dias melhores no Brasil. Que realmente se observe, acima de tudo, o devido processo legal. Ministro. Evidentemente, o leigo talvez não perceba o alcance desse ato extremo, para mim extremo, de se submeter alguém à vara, conduzir alguém debaixo de vara, sem que esse alguém antes tenha se recusado a espontaneamente, como cidadão, como homem médio, a comparecer perante a autoridade judicial. Agora, prejuízo para a Lava Jato nós não teremos. Não vai anular o ato, mas, de nada fato, disso. deve ser tomado para que, em consideração, para que não se repita. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Eu não posso simplesmente, sob pena de adentrar o campo da exceção, do regime de exceção, eu não posso simplesmente criar o critério que eu acho mais aconselhável, muito menos para ter o efeito que se teve na sexta-feira, em termos de repercussão nacional e também internacional. Esse tem um aspecto aí que precisa ser considerado, e você colocou muito bem. Se prende, se fragiliza o cidadão para obter-se dele uma delação.
Será que se coaduna com o princípio da dignidade humana? A meu ver, não. A meu ver, a delação deve ser um ato espontâneo de quem queira colaborar com o judiciário na elucidação dos fatos, né? E ter com isso, quem sabe, a minimização, já que o delator é um corréu, ter a diminuição da pena futura a ser imposta. E a preventiva, a prisão preventiva, ela não caminha ali junto com a delação? Como se fosse também um instrumento um pouquinho exagerado? Alguma coisa está errada. Nos vem da Constituição Federal o princípio da não culpabilidade, que eu julgo os colegas por mim e atuo segundo a minha ciência e consciência e nada mais. Ou seja, eu atuo com pureza d'alma, visando implementar a justiça. Mas que nós estamos com uma generalização de atos extravagantes, estamos. Agora, a condução coercitiva é para alguém comparecer e ser questionado. Mas aquela não foi sobre isolada, foi um grupo de pessoas que sofreu, entre aspas, o mesmo tipo de condução. Então, eu não conheço exatamente eu não sei se o senhor conhece, deve conhecer, o processo, o inquérito, para saber as razões que levaram a isso. Nada justifica uma condução coercitiva sem que antes o cidadão tenha sido intimado mediante mandado e tenha deixado de atender ao chamamento judicial. Premissa da condução coercitiva sempre, a não ser que haja atropelos, que se levem de cambulhada. É a intimação prévia. Independentemente do interesse da investigação, porque os direitos do indivíduo, claro. Não tem nada a ver com a busca e a apreensão. O procurador na coletiva disse que a condução coercitiva foi determinada para proteger o ex-presidente Lula e o ministro Sérgio Moro para evitar tumulto. Para evitar tumulto. Que acabou acontecendo. O que se viu foi o tumulto. Ao contrário, ainda me levam o conduzido para o aeroporto de Congonhas, né, para um local público. E outra coisa, não cabe a condução coercitiva para interrogatório. Por quê? Porque quando uma pessoa vai comparecer ao interrogatório, ela pode permanecer calada. Então, a condução para interrogatório, segundo o Código Processual Penal, e isso está na jurisprudência de juristas, eu vou colocar aqui um vídeo ao final falando disso, a condução só voluntária para interrogatório, porque não faz sentido condução coercitiva para interrogatório, sendo que se você conduz coercitivamente, a pessoa vai ser interrogada, ela pode chegar lá e ficar calada. De maneira simples e bastante objetiva. Você deve entender que quando o Código de Processo Penal diz que você pode ser conduzido para qualquer outro ato, entenda, você pode ser conduzido para qualquer outro ato, desde que esse outro ato não esteja protegido pelo direito de não produzir prova contra si mesmo. E aí vamos aos exemplos. Renato, o indivíduo pode ser conduzido para ser interrogado? Não. Para o interrogatório, não pode. E por que não pode? Porque você bem sabe que o interrogatório está protegido pelo direito ao silêncio. Quer dizer, não faz o menor sentido que eu seja conduzido coercitivamente para um ato no qual eu posso me calar. Então, quer dizer, você expede uma ordem, sou levado, chego lá, viro para você e falo assim, não, eu vou permanecer em silêncio. Interrogatório, não. Então, é ilegal o que aconteceu com o Lula. Isso se trata de fanatismo? Não. Não é fanatismo nem petismo, porque se isso ocorresse com partidários do PSDB ou de outros partidos, políticos do PSDB, sofrendo o que o Lula sofreu, estaria errado do mesmo jeito, e eu criticaria. Então, Clarion e Omar, o Morgatório do Pássaro, que passaram batido aí nessa questão, o Clarion está tratando essa questão como se fosse fanatismo do PT. O Morgatório do Pássaro simplesmente ignorou essa questão e só falou do foco do PT, que é outro tópico aqui, mas eu só vou abordar daqui a pouco.
Então, é uma questão de legalidade, só isso. Se o Lula tiver culpa no cartório, que ele seja preso. Embora eu, na minha opinião, acho que o foco da justiça deveria ser naquelas pessoas que roubaram mais, que tem indício de que ela roubou mais, né? Embora isso seja só uma opinião minha, eu acho que deve focar em quem roubou mais. E o Lula é praticamente um ladrão de galinha, se é que ele roubou alguma coisa. Tudo bem? O Lula provavelmente recebeu dinheiro indevido de empreiteira, ou seja, um dinheiro privado indevido. O dinheiro que o Lula possa ter recebido, com certeza não vem de cofres públicos, mas é de uma fonte legal do mesmo jeito. Então, se foi comprovado, que ele pague na forma da lei. Tudo bem? Não estou defendendo aqui impunidade de partidários do PT. Durante o mensalão lá, do processo mensalão, eu quis que todo mundo que tivesse culpa no cartório fosse condenado. E a minha postura é a mesma, não sou incoerente, tá bom? A atuação da mídia é completamente parcial, está completamente focando no PT. Mas em relação à condição coercitiva, antes da PF levar o Lula lá para o aeroporto de Congonhas, para a delegacia lá do aeroporto de Congonhas, eles esperaram a Globo. Informações sobre a operação foram vazadas para a Globo, de forma que a Globo estava sabendo antes de todo mundo, até do que o próprio Lula. Então, isso é muito estranho. Pois é, esses vazamentos para a Globo da Operação Lava Jato são ilegais. Isso já mostra indícios de que a Globo está sendo uma emissora criminosa. Está havendo, logicamente, uma operação conjunta do Globo e Polícia Federal para tentar manchar a imagem do Lula, porque essa condução coercitiva, como ela é ilegal e ela não ia ter nenhum valor prático, porque o Lula poderia chegar lá e simplesmente ficar calado, essa condução coercitiva foi só para gerar a imagem do Lula sendo levado coercitivamente, para gerar um espetáculo midiático. Esse foi o objetivo, claro. Gente, eu nem ia comentar essa merda que o Clarion falou, mas, gente, tem que comentar. Primeiro, ele me respondeu aqui: eu tô cagando pra Globo. Mentira que você não tá cagando pra Globo merda nenhuma, porque senão você nem tava tratando desse assunto. E outra, se você vai comentar uma notícia, analisar uma notícia, você tem que se perguntar: essa emissora está falando a verdade? Qual o interesse dessa emissora na notícia? Você tem que ser cético. Aqui é cético responde. Cético, ceticismo. Então, se você vai tratar de um assunto que está sendo divulgado pela Globo, é lógico que você está sim se importando com a Globo. E você tem que se importar sim. Avalia se o que ela está falando é a verdade e qual o interesse que ela tem nisso. Aí ele vem com as indagações aqui, mas é engraçado que na cabeça do Clarion, toda essa galera aqui vai estar sempre querendo manter o partido que está no poder. Mas pense, Clarion, toda essa galera também vai querer, por vezes, tirar o governo atual que está no poder para colocar outro que atenda os seus interesses de forma melhor para eles. Logicamente que um outro partido que subiria ao poder, numa provável queda do PT, iria também ser um outro partido que estaria no poder mamando nas tetas. E poderia sim ser um partido que estaria atuando de forma mais benéfica do que o PT para esse pessoal aqui. Então, se o que você estivesse indagando aqui fosse correto, você nunca teria mudança de partido no poder. Sempre seria o mesmo. E é lógico que isso não acontece. Né? Lembrando que o PT teve que se aliar a banqueiros, empresários e a Globo antes de chegar ao poder, e não depois ou durante o período do poder. E aqui, ó, militongos bocós que ficam caindo nesse teatrinho de que são inimigos, tipo falando que Globo e PT estão fazendo um teatro. Esse comentário dele foi tão imbecil que ele nem falou isso no vídeo dele. Ele vem aqui bostear pela boca nos comentários, ou pelos dedos, enfim. Claro,
pior do que quem acredita em teoria da conspiração é quem fica criando essa teoria da conspiração, quem fica tirando da própria bunda a teoria da conspiração. Você não tem prova nenhuma para falar que Globo e PT estão fazendo teatrinho. Você tem prova? Não tem. Então, bocó é você. Primeiro lugar. Segundo, a Globo está, justo ou injustamente, denegrindo a imagem da instituição que o Lula construiu, que é o PT, da família do Lula, incluindo seus filhos, e o do próprio Lula. Você não tem prova para falar que isso é teatrinho, mas eu acho muito improvável que, por mais que rolasse todo o dinheiro do mundo da Globo para o Lula, que ele concordaria em fazer um teatrinho com a Globo que denegrisse a sua imagem e a dos seus filhos, por exemplo. Então, não me venha falar merda sem prova. É logicamente que a Globo está fazendo perseguição ao Lula, sim, isso não tem porra nenhuma de teatrinho. E, repetindo, não estou falando isso porque eu sou petista e quero defender o Lula, porque se isso ocorresse com políticos do PSDB, estaria errado do mesmo jeito, e eu criticaria. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Foco no PT está errado. O foco da mídia e o foco da justiça ainda mais, né? O foco da justiça é um absurdo. O juiz Sérgio Moro tem relações com o PSDB. Por exemplo, a esposa do juiz Sérgio Moro é assessora ou advogada do PSDB. Enfim. Então, ele não deveria estar nem conduzindo essas operações da Lava Jato. Isso aí é um exemplo claro de que um juiz imparcial pode prejudicar completamente a investigação, né, desse esquema. Houveram indícios fortes do envolvimento do Aécio Neves e mesmo do Fernando Henrique Cardoso, citado pelo Nestor Severo, que teria recebido propina de 100 milhões durante seu governo da Petrobras, e não estão sendo investigados. As denúncias contra o Aécio Neves foram arquivadas, e quando é arquivado não é porque ele é inocente, é porque nem chegou a ser investigado. Denúncia arquivada nem chega a ser investigada. Então, completamente focando no PT, completamente parcial, né, essa justiça aí. O foco da mídia, a mídia, principalmente a Globo, defende os interesses de seus patrocinadores. A mídia quer tirar o PT. Revistas como a Veja, Isto É, sempre estiveram contra o PT. E sempre estiveram do lado do PSDB, mesmo com o PSDB fazendo merda durante o governo FHC. A Globo nunca foi atrás de denunciar os esquemas lá, por exemplo, da compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma porcaria a atuação dessa mídia completamente imparcial. O Clarion veio com essa história de que focar no PT é válido porque é como se você estivesse focando no cristianismo. A religião mais criticada é o cristianismo porque o cristianismo é a maioria, o cristianismo é quem é mais poderoso, e o PT também, a maioria no poder, é o mais poderoso. Primeiro está errado, porque o PT não está no poder sozinho. O Morgatório do Pássaro fez um vídeo muito bom, onde ele apontou que nas câmaras legislativas, nas prefeituras, nos governos, o PT não é a maioria. O PT, por ele ter a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o governo federal, ele administra mais dinheiro, só que o Mário esqueceu um detalhe. Não adianta o poder do PT estar no executivo, o PT ter o poder do executivo, se o PT não tiver o respectivo poder legislativo. Se o PT, por exemplo, governa um estado, mas ele não tem maioria no legislativo naquele estado, o PT não tem poder de administrar aquele dinheiro da forma que o PT quer. Você está entendendo? O PT não tem poder de alocar um dinheiro, ou pelo menos não esse poder sozinho de alocar o dinheiro em um determinado local que esteja propício a ele pegar e roubar.
O PT precisa, no mínimo, agir em conjunto com outros partidos, os partidos que estão no poder, tendo a maioria nas respectivas assembleias legislativas, nos respectivos poderes legislativos dos estados. Então, se o PT tem o poder executivo em sua mão, mas o legislativo ele não possui maioria, o foco não deveria ser apenas o PT nunca na vida. Porque o PT não vai conseguir roubar sozinho nesse cenário. Então, completamente inválido comparar isso com o cristianismo. Porque a única religião que tem algum poder político, algum poder social de influência nas decisões políticas é o cristianismo. Algum poder de influência na mídia é o cristianismo. E as suas vertentes, catolicismo, a vertente do espiritismo cristã, as igrejas pentecostais, as várias denominações evangélicas. Então não faz sentido comparar PT, que não tem poder sozinho nunca, né, com o cristianismo, que tem o poder todo, né, no que diz respeito às religiões, né, é praticamente a única religião aqui no Brasil que manda em alguma coisa, politicamente e mediaticamente, né? E fazendo um adendo aqui, logicamente, se houver muçulmanos, hinduístas, judeus fazendo besteira, eu vou criticar também. Ou seja, eu não vou ignorar só porque o meu foco é o cristianismo. Então, mais um argumento aí contra o que o Clarion falou. Então, no caso, PT está fazendo merda, mas PSDB também está fazendo. Você critica os dois. Cristianismo está fazendo merda, mas tem judeus, tem muçulmanos também fazendo merda aqui no Brasil. Critica os dois. Aliás, a religião muçulmana é a mais criticada aqui no Brasil, de forma correta. Porque embora no Brasil não haja grupos, alguns grupos, não todos, né, os grupos muçulmanos, mas alguns grupos muçulmanos aqui no Brasil não estejam atuando de forma terrorista, no mundo está, né? Então, o terrorismo islâmico pelo mundo tem que ser criticado também, não só o cristianismo. Então, esse negócio de focar só numa coisa e não em outra, porque é a maioria e tal, isso aí também não é válido por causa disso. E por último, foco no PT contra foco no Lula. Mesmo que aquele argumento do Omaro seja válido, o PT tem poder tivesse poder, não tem, né, o poder de roubar sozinho aqueles 70% do orçamento, né, federal que está a cargo dele, municipal, estadual e federal. Mesmo que o PT tivesse esse poder de roubar sozinho, não faz sentido focar no Lula. Porque não é o Lula que está roubando, não seria o Lula que estaria roubando milhões. O Lula é um ex-presidente que está sendo acusado de ter recebido dinheiro indevido de empreiteira para comprar apartamento, chácara, pedalinho. Quer dizer, compara isso com o valor que poderia estar sendo roubado por outros políticos do PT. Então, focar no PT seria focar em quem está no PT realmente roubando milhões, quem estaria no PT realmente roubando milhões. E eu acredito que possa haver. Então, focar no Lula, eu acho uma palhaçada, porque o Lula, a mídia só foca nele, a justiça, né, que está agindo em conjunto com a mídia, parece, só está focando no Lula por causa disso aqui, ó. Eleições 2018. E por causa, logicamente, que o Lula é a imagem do PT e da esquerda. Embora o governo do PT nem o Lula, eu acredito que seja de esquerda, deixaram de ser de esquerda há muito tempo, né? Pelo menos não são de esquerda completamente. Então, não faz sentido focar em Lula. Você só está focando no Lula para fazer espetáculo midiático por causa de eleição em 2018. Mesmo que o PT fosse um partido extremamente corrupto, não é no Lula que se foca. É em outros governantes do PT que realmente estão com poder para roubar alguma coisa.
Entendeu? Então, gente, era isso que eu queria deixar. Tá muita desinformação sobre esse assunto. O pessoal tá acusando quem tá reclamando da perseguição ao Lula, quem tá reclamando que a Globo tá perseguindo o Lula, a justiça tá perseguindo o Lula. O pessoal tá reclamando que é porque é fanático do PT, mas não, gente. Se tivesse acontecendo com políticos do PSDB ou de outros partidos, estaria errado do mesmo jeito. E eu estaria criticando do mesmo jeito. Dá para entender? Então, muito obrigado. Eu vou deixar uns vídeos aí na descrição, o vídeo do Merlin, do Omaro, do Humberto e do Clarion aí na descrição para vocês verem. Assistam lá. Se gostarem de algum dos canais dele, inscrevam-se. Dê um like aí se você gostou, comente e se inscreva no meu canal também, viu? Muito obrigado e até mais, gente.